as suas epístolas, as suas cartas a vários povos, distantes lugares da sua época, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Gálatas. E nesse momento, então, ele nos fala justamente, nos recomenda que não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desanimado. Colheremos se não tivermos desanimado. Vejamos que Paulo fala também aos homens do século 21, que de nós já vez outra, diante das más notícias, diante das notícias que nos abalam, fica pensando, será que vale a pena praticar o bem? Será que vale mesmo a pena ser bom? Às vezes dá um certo desânimo. Mas será que nós devemos conservar essa sensação ou será que nós devemos reagir a ela? Paulo nos recomenda, não cansemos jamais de praticar o bem. E vamos ver mais adiante, no Livro dos Espíritos, na questão 860, uma das muitas questões que aborda esse tema, ali os Espíritos nos recordam que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Sempre é bom lembrar que o conceito de vida na doutrina espírita é muito amplo, porque quando nós falamos em vida, não compreende apenas o período que nós estamos aqui encarnados, aquele período de tempo que vai do berço ao túmulo. Vida já existe antes e prossegue depois da nossa morte no corpo físico. Prossegue no plano espiritual, onde seguimos aprendendo, seguimos convivendo com os nossos amigos, reajustando as nossas condutas, nos renovando. Então, quando os Espíritos falam que fazer o bem é o objetivo único, e prestemos bem atenção, não é o objetivo maior, é o objetivo único da vida. Eles nos dizem que todas essas etapas que nós cumprimos, seja no plano terreno, seja no plano espiritual, todas as nossas encarnações sucessivas, elas acontecem para que tenhamos oportunidade justamente de entender isso, que nós evoluiremos e progrediremos, mas como? Apenas através da prática do bem e do amor. Porque o objetivo único da vida é fazer o bem. E todas as vezes que nós, em alguns momentos, achamos que não é bem isso, que não precisa ser assim, logo ali nós vamos perceber que estamos enganados e vamos aprendendo. Também na questão 975 do Livro dos Espíritos, nós recordamos que o espírito sofre por todo o mal que praticou ou foi causa voluntária, por todo o bem que teve a oportunidade de fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não fez. Então, aquela ideia que muitas vezes nós temos, eu não fiz mal para ninguém, mas deixou de fazer o bem. Então, isso também é causa de sofrimento. O espírito sofre por todo o mal que praticou, que teve vontade de praticar, mas também por todas as vezes que poderia ter auxiliado e não auxiliou, por todas as vezes que algo aconteceu de nocivo pela sua omissão
disposição em fazer o bem. Então é uma situação muito grave. E a esse respeito, Emmanuel nos traz uma mensagem que está no livro da Esperança, algumas palavras do porquê que isso acontece. Quando nos diz assim: comumente inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos chamam ao exercício do bem, amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais e imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamos-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos. Destacamos a necessidade da vigilância na contenção do vício, reclamamos cooperação. Aqui e ali empregamos expressões crônicas que nos justifiquem a fuga, como seja, muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver. E o tempo vai passando, e a gente fica nos vamos ver, e não faz as coisas que poderia ter feito. E isso nos traz mais adiante uma sensação da qual o nosso Chico Xavier fala, dos relatos que obteve, das inúmeras comunicações recebidas mediunicamente, essa sensação de que no além, a consciência do tempo perdido, ela incomoda muito, ela perturba bastante. Quando o espírito volta para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, ele percebe, ele olha para trás e se dá conta que poderia ter agido melhor e não o fiz. E até nós, aqui no nosso dia a dia, na nossa história de vida, às vezes outra temos também essa impressão. E é claro que nós não podemos entrar na máquina do tempo, e voltar atrás e agir de outra forma. Mas nós temos sempre daqui para frente. Mudarmos essa tendência, se nós já estamos nos dando conta que a possuímos, de recuarmos ante um bem que podemos fazer, procurar corrigir essa conduta e evitarmos. E daqui para frente, fazermos sim todo o bem que estiver ao nosso alcance, da forma que nós pudermos, para que mais adiante essa sensação tão incômoda, que nos perturba, que tira a nossa paz, não venha a nos acompanhar. Vamos mais adiante aqui. Lembra-nos então Allan Kardec, uma obra que é muito interessante, que a gente sempre recomenda a leitura, porque nos traz um aprendizado fantástico de como realmente são as relações nossas com os habitantes do mundo espiritual, o que nos aguarda também quando nós retornamos ao plano espiritual. É um livro muito interessante, O Céu e o Inferno. E ali então nós encontramos que o homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. E também são muitos os relatos que nós temos daqueles espíritos que contam, por via mediúnica, que antes da sua encarnação se submeteram a provas muito duras, muito difíceis, com doenças, com enfermidades cruéis, mas como foram pessoas que, ao longo da sua vida, foram praticando bem,
Isso aliviou o seu suplício. E aquela doença que era para ser muito grave, muito dolorosa, já não foi tanto. Em função da sua decisão e da sua participação ativa na prática do bem. Porque Deus, Ele não pune as pessoas, Ele é sempre misericordioso. E quando vê nosso esforço, na nossa melhoria, na correção dos nossos defeitos, Ele corresponde com o mesmo amor. E abranda mesmo muitas das nossas provações. Mas para isso é necessário sim que tenhamos essa persistência. Façamos a escolha correta. Uma outra questão que nós encontramos também no Livro dos Espíritos é a 932. E é referente a um questionamento que não era só da época de Kardec. Certamente foi um questionamento feito por pessoas que viveram muito tempo antes, nos séculos anteriores, e também a nós. Aquela impressão que a gente falou no início, né? Porque no mundo, frequentemente, desculpem a eu, a influência dos maus domina a dos bons. A resposta das inteligências superiores foi muito breve, muito objetiva e disse muito. Por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, quando os bons quiserem, mais uma vez a questão da vontade, preponderarão. E é o que se assiste sempre. Quando nós vimos a ação persistente, contínua do bem, porque de fato é difícil em determinadas situações. O mal, a ignorância, resistem, às vezes, à ação do bem. Por isso é preciso ser persistente, porque o mal é mesmo intrigante, audacioso, vai se impondo, né? E vai persistindo. E vai tendo a persistência que muitas vezes os bons não têm. Os bons desistem, recuam, acham que não vale a pena continuar. E é assim o que acontece. O mal se instala. Então é por isso que os espíritos nos alertam. E quando os bons realmente quiserem, vão sim preponderar. E é isso que nós temos sempre que ter na nossa mente. O bem sempre tem uma força para a qual nós não suspeitamos, mas depende muito da nossa ação. Depende muito de nós confiarmos e acreditarmos nisso. Mesmo naquelas situações que às vezes tendem a nos mostrar o contrário. Para quem devemos fazer o bem? Para quem? Em que circunstâncias? Agora é o Evangelho segundo o Espiritismo que nos esclarece, mais uma vez. É uma mensagem de São Luís, uma resposta do Espírito São Luís, dado em Paris no ano de 1860, a respeito de uma outra questão que também sempre visita as nossas mentes aí nas mais diferentes épocas, né? É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? A resposta não. Não é acertada esse tipo de beneficência, que é uma atitude que muitas pessoas às vezes pensam que é o normal, fazer o bem apenas para aquelas pessoas que compartilham das suas convicções, das suas preferências, das suas crenças. Para os que não compartilham, não se precisa fazer o bem. É uma forma de pensar, a qual os espíritos orientam que não é a mais correta. E explicam por quê. Porquanto
precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido. Isso é que tem que terminar. Visto que são irmãos, todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença, a sua opinião, seja sobre o que for. E ele então responde com uma outra pergunta: obedeceria o cristão, porventura, o preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se referisse a alguém por professar uma crença diferente da sua? Seria um agir cristão? Se nós pensarmos bem, não. Porque Jesus falou a todos, independente se acreditavam ou não nas suas palavras, se concordavam ou não com ele. E a esse respeito, nós recordamos uma história que nós lemos, na qual duas senhoras conversavam, duas amigas de muito tempo. Uma delas estava se dedicando a uma instituição filantrópica que assistia várias crianças. E a outra, muito curiosa, perguntou: mas por que tu fazes esse tipo de trabalho? E ela respondeu: olha, eu faço porque eu tenho tempo disponível, é algo que me faz bem, eu me sinto muito bem, me fazendo útil em outro lugar, as crianças precisam, então eu vou lá com muita alegria e faço esse trabalho. Era uma resposta suficiente, não é? Mas a outra colocou uma outra coisa. Ela perguntou assim: mas aquela instituição não é da nossa religião. E a amiga respondeu de uma forma muito simples. Ela olhou para ela e disse assim: mas eles são nossos irmãos. Então, dentro do que São Luís está nos colocando aqui, não é? Que o cristão verdadeiro vê em todos os homens os seus irmãos, independente de crenças, de preferências. Fala mais alto esse sentimento de fraternidade. E, aliás, se nós pensarmos bem, seria muito complicado nós buscarmos apenas a companhia das pessoas que concordam conosco. É sempre tão bom ouvir uma opinião diferente. A gente aprende um pouquinho, pode até não concordar, pode até discordar, mas respeitosamente. E assim a gente vai crescendo, aprendendo o que nos serve, o que não nos serve, mas sempre dando espaço para a manifestação das ideias diferentes. Porque isso nos faz crescer, isso nos faz aprender também, a corrigir nossos pontos de vista, ou até mantê-los, se for o caso. Mas ouvindo uma outra forma de ver as coisas, é sempre mais enriquecedor. A pessoa, se todo mundo pensasse da mesma forma, ia ser meio complicado, ia ser sem graça, né? Não, esse é bom. Então vamos adiante. O compromisso dos espíritas agora com essa prática do bem e da caridade. Emmanuel se refere a isso também na mensagem que nos referimos, que está lá no livro da Esperança, onde ele coloca assim: o Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a doutrina da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorre do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Então, Emmanuel, mais uma vez, reforça a nossa responsabilidade, porque o Espiritismo é, sim, uma doutrina da verdade, do amor, que a todo momento nos faz pensar muito sobre a responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas,
E quando nós já temos essa consciência e esse conhecimento, muito nos é exigido, muito nos é observado se estamos ou não agindo conforme nos orientam as inteligências superiores, das quais sempre trocam esses ensinamentos edificantes. Não fazer o bem por comodismo é algo que nós devemos evitar. Por quê? Mais uma vez, a lucidez e a sabedoria de Emmanuel nos fazem compreender melhor. No livro Amizade, ele recorda que se o mundo atravessa agora duros tempos de crise e riscos para a alma, estes são também tempos para os mais belos testemunhos de compreensão e de amor, ocasiões para dádivas maiores de paciência e de devotamento e espírito de serviço. Olha só, é justamente quando as coisas estão mais difíceis, onde tudo parece mais nebuloso, é que precisamos acender a luz do bem, né? Oferecendo, não esperando que os outros ofereçam aí as manifestações de compreensão, de amor, as ocasiões para as dádivas de paciência, de devotamento, não esperando que os outros façam isso. Da nossa parte, como é que nós podemos ser agentes do bem? Já estamos fazendo isso? Já estamos procurando praticar? Estamos, continuemos muito firmes e muito persistentes nesse caminho. E se em alguns momentos nós nos sentimos desanimados, desacreditados, é a hora de renovarmos as nossas energias e seguirmos em frente. Esse é o grande convite que fica para todos nós. E que cabe a cada um de nós realizar. Então, é como hoje, na minha situação aqui, tive a felicidade de estar aqui hoje no Cefac, na companhia de tantos amigos. Aí, quando eu retorno para minha casa, eu encontro as minhas vizinhas, aquelas vizinhas que às vezes colocam uma música que eu não gosto muito, me irrita um pouco. Aquelas vizinhas que não torcem pelo mesmo time que eu, não têm as mesmas ideias, não defendem as mesmas ideias que eu defendo, que eu aceito. Mas aí eu lembro que alguns dias atrás elas me pediram um favor, que eu ajudasse no reparo que elas têm que fazer na casa delas. Né? Aí eu posso hoje chegar lá, olhar as minhas vizinhas, cumprimentar e entrar na minha casa e faz de conta que eu me esqueci disso. Seria algo assim simplesinho de fazer, algo que eu faço com facilidade, não me custaria nada. Mas aí quando eu lembro, né, que as vizinhas são meio chatas, elas nunca me agradecem, nunca reconhecem nada que eu faço de bom por elas, eu vou ficar na minha. Ou eu posso lembrar de que eu estive aqui hoje na companhia dos amigos queridos, recordando as palavras de Emmanuel, que falam ali nas dádivas da paciência, do devotamento, do espírito de serviço. E eu posso chegar para as minhas vizinhas e dizer: vocês ainda estão precisando daquela ajuda? Pode ser agora? Então, são questões das opções e das escolhas que a gente faz em fazer ou não o bem, em persistir ou não persistir. E sempre fica o agora. Pode ser agora. E agora também é o título de uma bela poesia que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, de autoria do espírito Alda de Souza, e que nós trazemos aqui, finalizando o nosso trabalho, para que possamos meditar mais um pouco. Ela fala, né, nos versos
universos, todas essas ideias, todos esses aspectos foram comentados aqui, e nos dizendo assim: agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrame em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além, a desventura caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis um instante decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da redenção. Muito obrigada a todos, queridos amigos. Muito obrigada a todos os espíritos que aqui se fazem presentes, derramando sobre nós as suas bênçãos, as suas energias positivas. Muito obrigada a participação do Amigos Daniel. Que todos nós, meus queridos, possamos sair daqui revigorados nas nossas energias e sempre muito persistentes no bem, que é o único objetivo da nossa vida. Obrigada a todos.